Episódio 11, continuamos no tal do churrasco no lago e chega a Sarah Ann. O climão é palpável, parece que eu tava lá. Mas não acontece nada ainda aí neste núcleo. Antes disso, o Trevor chama a Chelsea pra conversar. Ele pede desculpa por ter cortado o mullet e pergunta se ela viu como é que era antes por foto. Ela disse que até foi dar uma stalkeadazinha nele, mas que no perfil dele do Instagram só tinha uma foto. Então acho que aqui é um ótimo momento para fazer o adendo de que o Trevor foi para o programa tendo uma namorada. Ai, que ódio! E a gente acreditando nele, eu achando esse arrombado fofo. E ele dizendo que um filme que ele gosta muito é Diário de uma Paixão. E ele diz que o que deixa ele feliz são borboletas e sei lá, um dia ensolar caminhar num dia ensolarado. E a gente acreditou nisso, cara. A gente é muito burra, meu irmão. Pra quem não tá por dentro dessa história, uma menina no TikTok contou bem direitinho, com direito a prints. E eu vou deixar esse link na descrição, porque ela vai contar muito melhor do que eu posso contar aqui. Mas, basicamente, ele namorava uma mulher. Antes de filmar, foi com consentimento dela, de que ele ia só lá aparecer, disse que ia fingir tudo e tal. Saiu do programa dizendo que tudo saiu mais perfeito do que o que ele planejou e que tava morrendo de saudade dela e queria casar com ela. 2 semanas antes do programa estrear, ele acabou com ela. Minha teoria é de que ele sabe que depois de ele aparecer no programa, do programa ser exibido, vai chover mulher atrás dele nas DM do Instagram. E ele não vai querer perder essa oportunidade, né? E aí a gata não deixou barato. Expôs tudo com prints. Terminando aqui o vídeo, vocês vão lá ver o outro do TikTok. Mas aqui no episódio, ele fala todas as coisas certas. Como se ainda tivesse interessado e tal, mas estivesse meio que deixando pra lá pra respeitar ali o relacionamento dela e do Jimmy. A Chelsea fala que continua firme, tá confiante na decisão dela de escolher o Jimmy, mas que ela acha que a vida com o Trevor seria muito divertida e tranquila. Aí o Trevor fala que não curte discutir, que não gosta de discussão, e ele acha que mesmo se ele fizesse uma coisa terrível, ele não via a Chelsea gritando com ele. De qualquer forma, muito difícil ver essa cena, sabendo que a gente sabe sobre o Trevor. Eu não consigo nem comentar, porque eu não sei o que é verdade ou não, o que é sincero. Então, assim, na reunion a gente vai saber. Eu espero que na reunion a gente tenha uma boa explicação. Inclusive, será que eles são contratualmente obrigados a participarem da reunion? Eu espero que sim. Porque senão, eu não acredito que haja um advogado tão incompetente a este ponto. Muito fácil fugir. É pra ir. O Trevor fala uma coisa que ele queria meio que saber, assim. Porque ele acha a Chelsea atraente, ele fala isso. E diz que ele se pergunta se ele acharia ela atraente de qualquer forma, se visse ela na rua. Ou se ele se sente mais atraído por conta da conexão emocional. É um questionamento válido, né? Mas no caso do Trevor, caso ele esteja falando a verdade, eu fico me perguntando se ele de fato se pergunta isso. Se esse sentimento é real. Porque assim, ele claramente é bombadão de academia. E a ex dele, que na época do programa era atual, é assim, ó. E me corrijam se eu estiver errada, mas normalmente, caras bombadões de academia também curtem essas gatas bem definidas, musculosas. E a Chelsea não tem esse corpo. Porque assim, ele ter namorada não impede de ele realmente ter sentido alguma coisa, né? Ele pode ter ido pra ser um babaca, mas sei lá, todo mundo tem sentimentos, né? Vai que ele realmente curtiu a Chelsea. E vai que ele realmente... Porque tipo, não tinha pra que ele falar isso, sabe? Então se ele tá falando isso... Eu fico pensando, se for verdade, se ele realmente tiver ali nutrido algum sentimento por ela, tá achando ela bonita, tá achando ela atraente, mas que ela normalmente não seria o tipo que atrai ele, porque, enfim, a namorada dele e ele próprio são dessa galera que vai pra academia ficar definidaça. Enfim, o Jimmy chega, interrompendo a conversa de metido, e aí aparece a Amy e o Johnny lá dançando em outro canto, e a Chelsea fala pro Trevor: e aí, você já conheceu o nosso casal mais firme? O Jimmy fala pra ela que ela não pode dizer isso, que eles são o casal mais forte. Aí ele pergunta pra ela como você acha que eu me sinto ouvindo isso? Vai te catar, Jimmy. Vai dizer que são vocês, o casal mais forte. Gente, as pessoas são criaturas tão interessantes, porque olha que belo exemplar de uma pessoa que se importa profundamente com as aparências.
Por mais que esteja tudo gravado, tá todo mundo vendo esse relacionamento, ali, no momento em que ele está vivendo, pra ele é muito importante que as pessoas pensem que eles estão lá, firmes e fortes. Todas as vezes ele fica falando pros outros caras, pras outras pessoas, que eles são os melhores, que eles são os mais felizes. Eu fico me perguntando se ele realmente acha isso, tipo, mentir até virar verdade, e ele nega pra si mesmo, ou se ele só não quer ficar pra trás por uma questão de competitividade mesmo. Imagina um homem desse no trabalho. O que ele não deve falar pra vender um software? Ele fica realmente chateado, vira uma questão. E eu acho que a Chelsea percebe que é uma idiotice tão grande que ela prefere fingir que ela tava brincando. E continuamos aqui na dança de quem se engana mais, né? Jeremy e Laura vão pra um canto ali pra conversar. E esses dois também, que pai errado. Que dinâmica incompatível. Ele fala que pediu o endereço dela pra mandar flores e ela disse que negou educadamente, tipo, não, obrigada, porque flores não eram o que ela queria no momento. E concordo 100%, enfia essa flor no cu. Flor pra quê? Tá doida, é? Ela disse que ela foi autêntica e foi ela mesma durante esse processo inteiro e ele, por sua vez, foi um grande golpista. Diz que ele tem sentimentos por outra pessoa que ele não sabe como processar. Diz que ele não sabe expressar o que ele sente ou comunicar qualquer coisa direito. Gente, essa mulher sabe conduzir uma briga, viu? Sabe bem. Uma conversa de boa, eu já tenho minhas dúvidas. Mas uma briga... Eles discutem lá por um monte de coisa, o que um disse, o que não disse, o que o outro interpretou. Eles veem que não vão concordar em nada. E o Jeremy fala, todo mundo aqui consegue sentir a tensão entre a gente. Então dá pra pelo menos a gente ficar aqui civilizadamente, de boa, só pra gente conseguir se divertir com as pessoas. E ela pergunta, por que porra é essa a tua preocupação agora? Teu noivado acabou. Tipo, ela tendo aqui que explicar pra ele que se ele realmente tivesse no estado de levar aquilo a sério, se ele tivesse realmente levado a sério esse noivado, nunca que naquele momento a preocupação dele seria se divertir com as pessoas. Ele nem conseguiria se divertir, porque ele estaria mal, né? Era o esperado. Aí, a AD chega na Sarah Ann e diz que viu o direct que ela mandou pro Jeremy. E ela pergunta pra ela se ela não acha que é esquisito ela chegar pra um homem que acabou de ficar noivo e falar, se ainda houver alguma chance. Gente, o que vocês acham? Eu tô com um pouco de medo de expor minha opinião, porque eu não acho que ela é muito popular. Primeiro, eu acho que a AD forçou uma barra. Um julgamento ali que ela não tinha lugar na história pra falar. Pelo entretenimento eu agradeço muito, mas na vida real, meio que, gata, o que é que tu tem a ver com essa história? Ao mesmo tempo que é o tipo de coisa que eu adoraria fazer. Me meter assim na vida, no relacionamento dos outros. Mas sobre a atitude da Sarah Ann, de mandar a mensagem exatamente a mensagem que foi mandada. O que vocês acham? Porque eu, assim, vamos lá. Eu não acho que o que ela fez foi uma coisa terrível. Vocês discordam? Acho que da primeira vez que eu gravei, eu me enrolei muito tentando explicar o que eu queria dizer. Então venho aqui, novamente, tentar. Eu acho que sim, se a gente for olhar preto no branco, mandar essa mensagem não é a coisa certa a se fazer, né? Essa parte eu quero deixar bem claro. Eu acho que o grande erro da Sarah Ann foi no detalhe. Foi ela ter aberto ali pro Jeremy, caso estivesse na dúvida, ir lá falar com ela. Minha tentativa de compreender mais a Sarah Ann foi mais por achar que ela só queria falar os sentimentos dela. E eu não acho que isso é super errado nesse contexto, em que ela conheceu tanto o Jeremy quanto a Laura há pouquíssimos dias, e tá todo mundo na real ainda tentando se achar, né, no meio dessa confusão. Então eu acho que se ela tivesse só falado assim, só queria deixar claro que eu ainda tenho sentimentos por você, mas eu vou ficar na minha, por favor, viva o experimento, vive tua vida, vive tua escolha em paz. Eu acho que eu ainda daria uma colher de chá pra ela. Porque ainda parece que dá tempo, sabe? E assim, eu acho que se ele realmente estivesse num relacionamento, esse relacionamento dele com a Laura, se eles tivessem realmente rumo a um casamento, não ia ser uma DM que ia desviar a atenção dele. Ele já não estava num relacionamento legal e a mensagem só escancarou. E aí, depois disso, foi uma sucessão de erros. Cada um desses erros poderia ter sido evitado, mas cada um aconteceu de uma forma que só agravou a situação mais e mais. Ele encontrou a Sarah Ann sem falar pra Laura, ele mentiu sobre a localização dele, ele não admitiu os erros depois,
E aí, nessa hora aí do lago, ele ainda foi andar de jet ski com a Sarah Ann lá na frente de todo mundo. Como se não tivesse acabado de terminar um relacionamento e desrespeitando pra caramba os sentimentos da outra pessoa, de quem ele tava junto até um dia desses. Ficou parecendo muito vingancinha infantil, sabe? Olha só como eu não me importo. Bem orgulho de ser babaca. Igual a escolha dele de ir pra reunion com uma camisa havaiana. Como se as pessoas fossem falar dele. Olha como ele não se importa de ser polêmico. Isso é a atitude de gente que, olha... Mas posso só trazer outro fato aqui, bem advogada do diabo. A Laura ficou com ódio da Sarah porque ela mandou a mensagem pro Jeremy, porque ela ficou até 5 horas da manhã conversando com ele. Mas ela tava meio que encorajando a Jess a fazer a mesma coisa com o Jimmy. Disse que achava que ele estaria disposto a falar com ela. Eu aposto que se eles dois tivessem se encontrado, a Laura ia estar lá se deliciando na fofoca. Certeza. Mas olha, pra falar a verdade, eu desgosto do Jeremy tão profundamente que eu acho que nenhuma mulher devia estar com ele. Nem a Laura, que já sabe bem disso, e nem a Sarah Ann, que eu estou um pouco aflita sem saber se eles estão juntos ou não. Gente, é isso. Será que eu me expliquei bem? No meio da conversa ela fala que não foi pra lá, pro programa, pra fazer amizade, que ela foi pra encontrar o amor da vida dela. E aí o Jeremy fala: eu tomei a decisão errada nas cabines. Aí, saindo dessa festa, tem o momento artesanato do programa. A Chelsea e o Jimmy vão fazer uma escultura de gelo, que eu não sabia nem que tinha sobrevivido aos anos 90. O Clay e a AD vão personalizar uns tênis pra eles usarem no casamento, pelo que eu entendi. Eles pegam um Nike Air todo branquinho e cagam inteiro de tinta. Ficou uma bosta. Vemos a Amy e o Johnny fazendo uma coisa um pouco mais produtiva, que é conversar sobre os preparativos do casamento, o que eles querem que tenha lá, na tranquilidade, um relacionamento saudável. Aí a produção deve ter falado: sim, gente, a história do anticoncepcional, diz aí. Aí o Johnny conta pra gente que ele descobriu o que é uma vasectomia, que ele deve ter faltado essa aula de biologia. Descobriu que não é tão simples de reverter. Pelo menos, né? Ele foi atrás. Ele disse que ia atrás de saber como é que funcionava e ele foi. Não empurrou com a barriga, não ficou inventando desculpa, então tudo bem, Johnny. Mas para nossa alegria, espero que pra deles também, a Amy está finalmente considerando usar o anticoncepcional. Até porque ela tem alguma condição aí de saúde que melhoraria usando o anticoncepcional, que o médico já receitou pra ela. Mulher, toma logo esse troço. Falando aqui, mas eu não tomo, não. E eu tenho tanto medo de gravidez na adolescência, nos meus plenos 35 anos, quanto o Johnny. Chega a hora de provar os vestidos de noiva. E a Chelsea é a primeira. E ela conta que no primeiro casamento dela, que foi com 18 anos... ela não teve esse momento de escolher os vestidos. Ela comprou um vestido no eBay por tipo $100. Eu casei ano passado e eu ia comprar meu vestido online, mas eu mudei de ideia. Porque eu pensei, eu não vou ter um momento na minha vida nunca de provar um vestido de noiva depois de tantos episódios de Say Yes to the Dress. E olha, ainda bem que eu fui, porque o tipo de vestido que eu tinha certeza que era o que eu queria ficou meio, né, quando eu vesti. Voltando, a Chelsea escolhe um vestido igual a uns 30 que eu vi quando fui provar os meus. A AD veste um lindo, liso, branco, clássico, mas que tem aquela telinha aqui no decote que eu não gosto. Mas ela quer aproveitar o momento dela, o que eu achei muito estranho que ninguém mais fez isso, e ela quer provar pelo menos mais um. O segundo fica incrível. Tem uma fenda que vai literalmente até a virilha da gata. Mas ela ama e todo mundo diz que é muito a cara dela. E aí ela escolhe um véu. Na barra tem bordado: até que a morte nos separe. Sem pressão. A Amy escolhe um vestido que eu achei que era o mesmo da Chelsea. Quando ela falou que queria um vestido de princesa, de conto de fadas, eu achei que ela vinha com aquelas saionas, aquela coisa meio bolo, né? Mas ok, pegou um basic. Achei um pouco decepcionante. Os homens eu não vou nem comentar porque ninguém se importa. Depois os casais vão pra aquele último date deles a sós antes do casamento. O Clay e a AD vão pra um restaurante, um rooftop super chique. Amy e Johnny super fofos, fazendo uma fogueirinha ali, não sei onde, mas ou eles estão acampando, ou é do lado de fora da casa, não sei. Chelsea e Jimmy vão pra um parque de diversões chamado Carowinds. Eles passam um dia super legal e divertido nesse parque, aparentemente sem tretas. E aí, quando já anoitece, eles se sentam e o Jimmy pergunta como é que ela tá se sentindo. Aí ela fala:
alguns dias são difíceis pra nós dois. E durante todo esse processo, ela ficou assim, checando com ela mesma, se perguntando se ela se enxergava passando o resto da vida com ele. E hoje, achei específico, hoje ela estava muito, muito otimista. Ele diz que ama muito ela, que não tem dúvidas de que ela é a pessoa dele, mas que ele não sabe como é que ela tá ainda em relação ao casamento em si. Se ela acha que vai dizer sim no altar e tal. A edição coloca a Chelsea pensando, respirando fundo, meio que segurando o choro. E o episódio acaba aí. E, gente, é isso. Daqui a pouquinho eu venho com o episódio 12 pra gente terminar esta saga e termos toda essa recapitulação para o episódio de Reunion, que estreia logo mais. E eu tô muito ansiosa, porque, olha, temos muita satisfação pra tirar com muita gente. O elenco inteiro, praticamente, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo e os outros vídeos de recapitulação também. E para quem se inscreveu no canal. Eu tô muito feliz que tem mais gente curtindo comentar Casamento às Cegas comigo. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau!